Muito bem, amigos do canal CryptoTrader, sejam bem-vindos para mais uma análise gráfica do preço do Bitcoin. Pessoal, eu acabei de mudar aqui os parâmetros do Trix e eu fiz algumas mudanças também com relação a esse range de tempo, tá? Eu acredito que agora chegou o momento do Bitcoin começar a subir e ele vai fazer uma caminhada que vai levar o Bitcoin na casa dos 80, 85. Depois pode ser que caia de novo, como a gente está vendo aqui na sombra. Né? Não existe nada garantido, isso aqui é só uma sombra, não tem assim garantia de que isso aqui vai acontecer, tá? Mas é o que eu estou acreditando, olhando aqui o que eu estou acreditando para o Bitcoin, ok? Estava fazendo alguns testes aqui com relação à alavancagem, pessoal. A alavancagem, o que acontece? Quando o ADL, que é essa métrica aqui, ó, vocês estão vendo aqui perto da minha cabeça aqui, ó, o ADL, ele fica muito pequeno, ele vai diminuindo a numeração, isso quer dizer que ele vai ficando cada vez mais próximo de ser desalavancado, ou seja, da posição ser fechada. Ah, mas isso é ruim? Não quer dizer que é ruim. Porém, se a gente conseguir manter a posição aberta, né, e o preço do Bitcoin continuar subindo, e a gente manter essa posição com a compra numa região mais abaixo, é o ideal, né? Se eu for fechar minha posição aqui em cima e ter que abrir uma compra aqui em cima de novo, corre o risco dele voltar a cair, né? E aí eu ficar negativo de novo, né? Mesmo que eu consiga depois colocar posições de compra mais abaixo, mas aí vai correr o risco de eu ficar negativo na posição, e isso aí ninguém quer, né? Isso é ruim. Então, nosso alvo, meu alvo principal aqui agora no Bitcoin, na verdade sempre foi, né? É o longo prazo, é pegar essa alta aqui, ó. Só que para isso eu preciso segurar a posição comprada aberta. Eu não posso deixar a Binance ir lá e fechar a minha posição. Então eu estou estudando aqui agora, tentando descobrir um jeito de fazer com que esse ADL ele fique com a melhor condição aqui. Quanto mais alavancado, mais baixo fica o ADL. Aqui a gente já está bem alavancado, né? A gente está com a alavancagem, não alavancagem máxima. Eu reduzi aqui para 12, eu não consigo abaixar mais, ó. Se eu tentar baixar aqui para 9, ó, dá insuficiente, tá vendo, ó? Então, tá atrás aqui do meu corpo, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha lá, aparece a mensagem de insuficiente, né? De margem insuficiente. Então eu tenho que aumentar a minha posição, né? Uma alavancagem muito boa é a 16x e segundo alguns preceitos ou conceitos de Kelly, que é o cara que desenvolveu essa questão, 33 é o máximo, tá? 33 seria uma alavancagem ideal máxima, para não correr tanto risco. Passou disso, o risco aumenta grandiosamente. A gente já operou aqui com margem aqui a 125, etc, né? E nós não tivemos problema. Aqui agora, no momento, eu vou deixar aqui na 16. Vou deixar aqui com a margem 16. Eu estou com 4 contratos. Então, a margem, quando a gente aumenta a liquidação, não muda nada na liquidação, tá? E o que muda aqui é a disponibilidade do contrato. Você está alavancando a margem. Você está pegando emprestado algo que você não tem, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu colocar aqui o 125, ó, que é o que a gente estava, né? O que acontece com os contratos? Olha, 104 contratos. Tá? E olha aqui sobre a margem, ó, 180%. Eu estou pegando uma margem emprestada, certo? Correto? Posso até deixar aqui, não tem problema não. Então o valor ele vai só aumentando. Eu vou dar um exemplo aqui, parece que é pouco, né, pessoal? 10 contratos. Se eu pegar e subir ele, levar ele até aqui, olha, nessa região aqui, ó, de onde eu estou aqui, do 63 para cá, o 75, olha, não subiu nada, ó. É só essa pontinha aqui, ó. O retorno ele é muito grande, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Já eu estou indo para o Trix, tá? Para a gente falar sobre o Trix. Eu vou fazer uma conta aqui só para vocês entenderem, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou deixar aqui no 125. Não vai fazer diferença nenhuma.
Minha compra tem 64, acho que é isso, 64 mil, e a gente vai levar até 75. E eu tô com 10 contratos. Então aqui, ó, 10 contratos. Qual que é o meu lucro? Meu lucro é 0.0022. Então eu com essa posição que eu tô aqui, que é pequena, que é pouca, tá? Com essa posiçãozinha aqui, pessoal, eu vou fazer aqui com pouco dinheiro, eu vou fazer aqui 0.0022, R$730. Quanto que eu tenho na conta? Quanto que eu tenho na conta? Na conta aqui eu tô com 394, tô ganhando aqui R$81. Então, em cima desses 81 aqui, ainda vai ainda uns 600 e pouco, R$700. É o ganho que eu faria, né? Que eu vou fazer caso o Bitcoin vá no 75. Se o Bitcoin for acima dos 75, se ele buscar, vamos fazer uma outra simulação com esses 10 contratos aqui. Se ele for no 124, 125, 126, então eu tenho aqui 64 mil. Vamos imaginar que ele vai buscar o topo de novo, 126, 125 mil. Com esses 10 contratos, eu vou ter um retorno de 0.0076. Olha só. Apenas com esses 10 contratos, 0.0076. Só que ele vai estar o dobro do preço disso aqui. Então eu vou estar ganhando aqui quase R$5.000. Aqui está dando 2.500, 2.500, com apenas essa posição desse tamanhozinho, R$2.500. Então, a minha posição ela vai valorizar, porque eu vou ganhar isso aqui de lucro. Só que você tem que entender o seguinte, o que eu tenho de Bitcoin aqui, que é R$400, ele vai dobrar também, porque vai para cento e pouco, 126 mil, então os 400 viram 800, certo? Além dos 800, eu ainda ganho mais 5 mil. Então, por isso que é bom estar em CoinM. Se eu tiver só em dólar, o dólar, como ele está colateralizado, né, eu vou ganhar só o lucro em dólar, ou em Bitcoin que seja. Mas a minha posição está em dólar, então eu vou ficar fixo em dólar. Como eu estou em CoinM, eu estou em Bitcoin, se o Bitcoin dobra, a minha posição, o valor da minha posição também dobra. Entende? Então isso faz muita diferença. Estar em CoinM faz muita diferença, tá? Então aqui, pessoal, ó, se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar um alvo aqui maior, ó, 425. Vamos ver para onde vai. Ó, eu já vou ter aqui mais de 1% de um Bitcoin. Lembrando que é 425 mil. Então, esse 1% seria 1% de 425 mil. Então, além de ganhar isso aqui, a minha posição, que está em Bitcoin também, tá? Tá fixada em Bitcoin, né? No caso aqui, 1,5% de Bitcoin. Eu vou dobrar o valor dessa posição aqui. Além de colocar em cima dessa posição mais 1,5%, praticamente 1,3% aqui, 1% e 32 satoshis aqui em cima dessa posição. Ah, mas é muito pouco. É pouco, pessoal, para o começo. Para o começo, eu estou simulando aqui 10 contratos. Se a gente estivesse colocando 100 contratos aqui, eu tenho 100 contratos sobrando aqui, ó. Eu tenho 100 contratos sobrando aqui, ó, 106 contratos. Aí eu posso colocar tudo? Posso meter contrato aqui. Só que se eu colocar aqui 100 contratos, ó, o que vai acontecer com a minha liquidação? 64.800. Eu vou ser liquidado. Tá ligado? Aqui a minha liquidação vai vir para cá, ó. Para essa região aqui. Eu vou ficar colado na bunda, tá? Ah, mas se o Bitcoin não cair mais, tudo bem. Se ele não cair mais, ok. Mas aí é um risco. Então, eu já estou correndo um risco porque minha liquidação já está bem baixa. Minha liquidação já está bem baixa. Certo? Então, eu já estou correndo risco. Então, você imagina se eu coloco aqui, ó, 64 mil, 425 mil. Eu coloco aqui 100 contratos, que eu não bati aqui para ver, né? 13%. Ah, mas ele foi. Mas como está muito alavancado, o que o ADL vai fazer? O ADL vai fechar minha posição.
ou vai fechar parte da minha posição e eu não vou ganhar. Então, por isso que é importante a gente administrar essa margem. Eu gosto de colocar o 125, não muda nada, não muda liquidação, não muda nada, só que sobra contrato aqui para eu poder proteger a minha posição. Ah, mas como é que você vai proteger a sua posição? Se eu colocar 10 contratos vendidos aqui, ó, 10 contratos na venda lá, a minha liquidação vai para 5 mil. Então eu protejo a minha liquidação, o valor fica travado e eu protejo a minha liquidação. Ah, mas por que você não estopa? Eu poderia estopar se no caso aí ele estiver acima, né? E no caso eu posso até fechar com lucro. Mas eu não gosto de realizar o prejuízo. Então, como eu não gosto de realizar o prejuízo, eu tranco a posição, o prejuízo fica trancado. Se ele voltar a subir, esse prejuízo ele é devolvido. Tá? Então vamos dar um exemplo. Caiu, chegou até aqui, Bitcoin, até os 61, um exemplo, tá? E aí ele caiu, eu abri uma venda, começou a cair aqui, eu perdeu o fundo, eu abri uma venda e ele começou a cair aqui. O que eu faço? Eu abro um short de 10, ele continua caindo, aí a posição vendida fica no ganho, né? E quando ele começa a voltar de novo, eu posso fechar essa posição vendida, porque ele vai começar a fazer um pivô para cima, né? Esse movimento aqui que a gente está vendo aqui, ó. E aí eu posso fechar, né, a minha posição quando ele estiver próximo dessas regiões. Vou dar um exemplo. Traço aqui peguei errado aqui, ó. Traço aqui um LTA, uma linha de tendência de alta, ó. E aí o que vai acontecer aqui? Toda vez que ele começar a cair, eu fecho a minha posição vendida e aí ele me devolve o prejuízo. O prejuízo, se eu fechar a vendida, eu ganho o lucro e jogo para dentro, mas eu acumulo o prejuízo. Aí ele tem que voltar, né? Então é uma manobra assim que é difícil da gente de princípio assim tentar entender, né? Tem gente que opera ao contrário disso, colocando a compra e a venda. E de vez em quando fecha a venda mais acima. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto isso é questão também que protege, né? O ADL fica bem longe. Mas então, pessoal, o desafio é tentar segurar essa posição, tá? Segurar 10 contratinhos, depois colocar mais. Caso ele chegue lá em 75, a gente vai colocar mais contratos. Quem sabe aí a gente até dá uma equilibrada na posição. Eu vou colocar aqui por 2 horas. Se essa média que cruzar aqui e começar a subir, que eu acredito que é o que vai acontecer, essa linha aqui roxa aqui, pessoal, é o halving, tá? Ele tá até aqui. Não sei porque que não tá aparecendo. O texto não tá aparecendo. Vou deixar sem nada aqui, vai ser melhor. Então, ele segurando aqui agora, por exemplo, e começar a subir, eu acredito que ele vai buscar essa região aqui dos 75. Quando chegar nessa região, a gente vai ver quanto que eu vou estar ganhando aqui, e vou tentar fechar aqui a posição e aumentar os satoshis aqui da minha posição. Posso até realizar fazer uma realização parcial, alguma coisa do tipo, né? Mas lembrando que o nosso objetivo é no longo prazo. Então eu preciso segurar uma parte do dinheiro, acreditando que ele não vai subir direto. Se ele subir direto e eu tiver realizado, aí vai ser ruim. Mas o ideal aqui é ter uma posição bem caprichada. Eu até tenho um dinheiro ali, mas eu não estou querendo pegar esse dinheiro, essa parte que eu estou em Bitcoin, um valor maior, e colocar aqui na Binance. Eu não estou querendo correr esse risco. E não é bom fazer isso. É bom, aqui você vai operar com o que você pode perder. Se eu perder aqui R$400, não tem problema. Tá? E eu tenho a chance de ganhar. E eu tenho minha parte também que está guardada. Então, a gente tem que ter paciência com relação a isso. Vamos lá falar do Trix agora? Falei demais, né? Qual foi o parâmetro que eu mudei no Trix? Era 140,14, eu passei para 150,15. Tá? Só isso. Só isso aqui que eu mudei. Como ficou, no caso aí, o passado, né? Como ficou o passado com o Trix? Ficou ótimo. Ficou melhor do que estava.
praticamente, ó, aqui ele ativou aqui a abertura do dia, ó. Eu estou no gráfico diário, que é a abertura do dia, ele abriu aqui, ó, não voltou mais, ó. Ah, mas você está entrando muito atrasado. Rompeu, dava para entrar aqui antes também. Isso aí é o de menos, né? Dava para ter entrado aqui também, ficar posicionado, mas com o Trix ativado, fica mais interessante. Outra parte aqui, ó, do Trix, é o AB, né? O AB, aqui foi o Corona Crash, né? Então, olha só, ela praticamente abriu, o Trix praticamente abriu, num ponto que ele não voltou. Então, essa configuração não está igual àquela que ele voltou e caiu, né? Então, aqui praticamente ele abriu aqui, ó, ele não voltou. Então, liquidação embaixo aqui, show de bola. Aqui a mesma coisa, porém que voltou um pouquinho. Pouca coisa aqui, ó. O Trix está aqui, ó. Tá aqui, né? Então, nessa barra vermelha aqui, ó, ele voltou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pouca coisa, mas melhorou bastante, ó. 7%, tava 28, 24, né? Então, 7%, melhorou bastante. A liquidação aqui melhorou bastante. Isso aqui pode acontecer no que a gente está vendo ali na frente, tá? Ele está subindo, buscar aquela região lá dos 75, abriu o Trix e depois caiu um pouquinho. Então, tem esse risco aí também, né? A gente tem que ficar atento a isso. Vamos ver o outro. Aqui é a onda 4. Exatamente a mesma coisa. Olha, abriu o Trix, subiu, voltou, né? Mas olha só onde ele abriu. No momento que ele abriu, não voltou mais. Tá bem melhor do que antes, né? E aqui a onda 2, a mesma coisa, ó, voltou muito pouco. Ó. A onda 2 aqui, ela tá bem... Então, eu acredito que melhorou bastante o parâmetro, tá? Permanentemente, vamos deixar assim, tá? É só vir aqui, ó, colocar a configuração, aí você vem aqui, ó, e salvar default, tá? Clicou aqui, a configuração fica salva. Então, aqui agora o Trix está 150,15. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acredito que o Bitcoin ele vai abrir o outro ponto de compra aqui muito em breve. Esses parâmetros aqui, olha, para quem não assistiu o vídeo anterior, não viu os parâmetros do range de tempo, a gente colocou aqui, né? Tentou achar aqui o range de tempo do topo para o fundo, do fundo para o topo, do topo para o fundo, do fundo para o topo, do topo para o fundo e o final, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o range de tempo dessa onda que foi em um estágio maior, aqui, ó, essa aqui é a intermediária, né? E essa aqui, ó, que é o que a gente está medindo, é a primária. Então essa onda aqui, ó, BC é a primária, tá? Esse C aqui é dessa parte aqui, dessa onda para cá. E daqui para cá é um impulso para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E essa aqui aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Só que os dias, aqui 72 dias, aqui eu coloquei um período de tempo menor, né? Do topo para o fundo. Ficou diferente aqui um pouquinho, tá vendo? Ó? Primeiro fundo aqui ficou diferente. Vamos colocar aqui 46 dias, vamos ver como é que fica. Em proporção, a gente não tem como 100% a gente acertar, né? Não tem como, pessoal. Vou colocar aqui do início da queda, da perda do fundo aqui, ó. 42 dias. Então vamos lá, ó. Do topo para o fundo, do fundo para um topinho aqui. Eu vou seguir esse topinho que ela achou aqui, ó. Não deu nem o topo, né? Teria que começar a onda 1 aqui, ó. Não, o certo é isso aqui mesmo, não tem jeito. Não tem como a gente ficar se enganando, né? Nem a mim e nem a vocês. Tem que tentar achar um parâmetro correto. Ó, então aqui, ó, seria isso.
Passou um pouco, né? 42, 42. Aqui, ó, o fundo pro topo, passou um pouco também. Tá bem próximo, né? Eu acredito que quanto menor o tempo, menos tempo, pior é pra gente fazer a análise, sabe? Eu percebo isso. O tempo cada vez mais, um tempo maior, ele fica mais fácil. Tira esse 39 aqui. Vou manter aqui 42. Então, se a gente usar esse mesmo parâmetro que a gente estava usando lá atrás, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizou. Aqui agora a gente tem que esperar ver se isso aqui vai subir. Se o Trix ativar aqui, pessoal, e não recuar, igual a gente viu que não recuou, né? Lá recuou, acho que foi 6%, né? Aqui não recuou. Aqui também não recuou. Aqui, foi aqui que recuou e na onda 4. Então aqui, ó, ele recuou aqui depois que ativou, praticamente aí 6 e pouquinho, 6% e pouquinho. Ativação dele. Aqui, ó. Deu uma agulhada, 7%. Ó. Deu uma agulhada forte, né? Isso aqui, pessoal, sem operar notícias, sem operar somente o gráfico. O gráfico, ele conta a história. O indicador, ele mostra a precisão dele também, olha só. O indicador, ele aponta a precisão. Não tem nem como correr. Então, assim, a gente achando um indicador que vai nos dar um fundo seguro, né? Esse aqui foi a onda 4, o Bitcoin estava custando $200, foi um ABCDE, né? Então, tá tudo certo. E a gente tem que ficar atento a isso, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter uma onda 4 lá em cima também. Essa onda 4 provavelmente vai fazer um ABCDE. E hoje para amanhã, eu acredito que a gente já vai ativar o Trix com essa nova configuração aí. Porque a configuração antiga, eu retirei ela, tá? Eu apaguei ela. Agora é 150 e 15, ok? Mas quem sabe ele dá uma alta aqui. Se ele subir e passar dessa região aqui, pessoal, do 75, dessa região aqui de 75, ele passar muito, e quem sabe até chegar nesse topo aqui, eu acho que ele vai chegar nessa região aqui, ó, por causa desse último topo aqui, ó. Costuma ele alinhar muito com esse topo aqui, ó. Ou aqui, a região do 75, região, né? Essa região aqui, se ele passar ela, romper isso aqui, ó, aqui não vai ser um final de onda 5. Então aqui já vai, a onda 5 já vai ter finalizado e aqui foi a 4 e 5. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 3, 4 e 5. Então a onda 5 foi truncada e acabou. Tá? Se ele subir, buscar o 75 um pouco antes também, e começar a cair, se ele fizer isso, ele fizer isso aqui, ó, aí ele pode até cair mais. Ele pode até cair mais. Fiz errado aqui. Porque aí essa 5 aqui, ela pode perder isso aqui, ó. Tá? Se no caso aí, ele buscar uma 4 aqui, ó. Ele pode buscar uma 5 e a 5 até perder um pouco. Tá? Então tem esse risco também. Aí vai começar, a onda 1 vai começar aqui. Né? A gente está no fim, pessoal. A gente está no fim do movimento. Tá? Então se for a 4 for aqui, buscar aqui no alto dessa 1 aqui, essa região do 75, e ele vier buscar uma 5 aqui um pouco abaixo, tá tudo certo. Tá? Não tem problema nenhum. O que é isso aqui? Seria mais ou menos isso aqui, ó.
como é menor, né? Aqui ele caiu bem, mas o movimento ele seria mais ou menos esse, ó, da sombra. Observa a última onda, a onda final. Ele buscaria ali e faria esse movimento, só que aqui seria bem mais alto, né? Pode ser que ele lateralize aqui também e faça isso aqui também, né? Se tem A4 aqui, eu não sei, ela não tem obrigação de ir lá em cima, né? Mas pode acontecer esse fundo aqui também, ó. Igual essa sombra, tá? E buscar essa liquidez que está aqui embaixo. E aí começa a subir. Ah, mas vai ser desse formato aqui? Não quer dizer que vai ser desse formato. Isso aí não importa. Tá? Não importa. Eu estou vendo aqui porque teve essa quebra, depois teve uma alta. Né? Então a 4 ela pode ter sido esse ponto aqui, ó. Que a 4 ela é complexa, né? 4, aí entra uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma 5. Então é isso aqui, ó. Isso aqui pode ter acontecido, ó. Com essa sombra, ó. A 4 acabou aqui, onda 1, 2, 3, 4 e 5. 5 truncada. Tá? Então esse movimento aqui, né, pode ter sido assim. A 3 pode ter acabado aqui, em vez de ter acabado aqui. 3. Onda 1, 2, 3. E aqui vem. Aqui também tem contagem aqui dentro, tá? 3, 4 e 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Finalizando aqui a 3, não, é muito difícil a contagem estar errada nesse sentido, ela respeitando a regra, né? É muito difícil ela tá errada. Então a própria onda ela cabe muitas contagens, é subjetivo, mas são 5 ondas, isso que importa, né? Isso que importa. Vamos ver se o Bitcoin vai segurar aqui, né? Eu acredito que ele vai segurar e vai fazer um movimento aqui para cima. Se ele cair, aí a gente toma uma posição aqui e vê o que a gente vai fazer. Aqui o ADL deu uma resfriada, né? Porque chegou a ficar aqui 4, aumentou 21 aqui, ó. Tem que ficar atento com isso, porque se ele for cair muito, se ele for aí ele fecha a minha posição. Então eu tenho que tentar segurar isso aqui da melhor forma possível. Tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus. Vamos aí para as lives da noite, né? Tem aí a live do Faca, mas do Roxo, que eu de vez em quando eu participo lá, encho o saco da galera lá. E Augusto Bex e tantas outras aí, eu costumo entrar lá, CryptoTrader BR, e encher, amolar o pessoal lá, tá? Com esse símbolozinho que vocês estão vendo aí do meu canal aí em cima aí, ó. Eu entro lá, CryptoTrader BR. Se você for inscrito no meu canal e tiver numa live dessa aí, dá um alô lá pra mim lá. Fala, sou seu inscrito e tal, dá um alô lá. Vai ser bem legal a gente interagir assim lá. Tá bom, pessoal? Meu canal é pequeno, irrelevante, eu sou irrelevante, né? Mas eu acredito que eu tenho ideias originais. Vocês veem aqui que isso aqui, ó, esse indicador, eu abracei ele dentro da minha configuração do que eu faço, né? Tanto esse indicador quanto esse range de tempo que eu faço, eu desconheço outro canal que faça isso aqui que eu fiz aqui, que eu faço, né? E eu tenho certeza que tem alguns canais, inclusive alguns gringos aí, que eu já postei a minha contagem de onda e eles mudaram a contagem deles a partir do momento que eu mandei o print da minha contagem de ondas, eles mudaram também. Tem um tal de coach lá dos States que ele mudou a contagem, tenho certeza. Ele achava que era uma onda 5 estendida e hoje ele
tá com a contagem igual a minha, porque eu tirei um print de toda a minha contagem, mandei para ele e ele mudou de ideia, eu tenho certeza disso. Então, assim, são ideias originais. Essa contagem que a gente está vendo aqui, eu cheguei nela originalmente, né, observando esse indicador e quebrando bastante a cabeça. Quem é antigo do canal lembra que eu tinha muita dúvida com relação a esse ponto aqui, né? Não sabia se era um AB, não sabia, estava bem confuso, né? E agora a gente chegou em um patamar onde a gente tem certeza, eu tenho certeza que a contagem aqui ela está correta, e agora a gente vai partir para uma onda 3 gigantesca, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz, e que Deus abençoe todos vocês aí, e vamos para as lives. Valeu!